Vamos falar sobre a GigaPress. Esta é essencialmente a arma secreta atual da Tesla para ter a superioridade na fabricação de veículos elétricos. Com ela, existe uma maneira inteiramente nova de fazer a estrutura central de um automóvel. É uma tecnologia que não existia até o ano de 2020 e, até agora, tem sido exclusivamente movida pela Tesla em sua busca para refinar o processo de fabricação do seu veículo mais vendido, o modelo Y. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar. Em sua essência, a GigaPress é uma máquina de fundição, o que não é um processo novo ou único no mercado. A fundição tem sido usada na fabricação automotiva ao longo de toda a história da indústria. O processo de fundição é usado para formar componentes críticos no bloco de cilindro do motor e as carcaças da transmissão. Mas a fundição nunca foi implementada para uma grande seção estrutural do chassi do veículo. Felizmente, algumas pessoas muito inteligentes em um fabricante italiano de máquinas de fundição sob pressão, chamado Hydra, chegaram à conclusão que blocos de cilindro de motor e cabeçotes não seriam mais componentes de veículos necessários em 10 anos, quando os motores elétricos e as baterias dominarão. Portanto, se uma empresa quisesse permanecer relevante e permanecer no topo de seu setor, precisaria impulsionar a tecnologia mais do que nunca, e por isso tiveram que se desenvolver mais para levar esse processo para a GigaPress. E foi aí que as equipes inteligentes da Hydra se uniram às pessoas muito inteligentes da Tesla e a imprensa Giga nasceu. E te contaremos por que isso é um grande negócio. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe seu vídeo com mais pessoas. Agora vamos lá. Uma das coisas mais interessantes da GigaPress é a colaboração entre duas empresas muito legais que estão incansavelmente comprometidas com a inovação. O Grupo Hydra foi fundado na Itália em 1946 e basicamente estabeleceu o padrão para a tecnologia de fundição sob pressão na Europa. Em 2008, a empresa foi estrategicamente adquirida pela King Technology, em Hong Kong. Mas a Hydra ainda opera, projeta e fabrica seus produtos fora da Itália. Há um pouco de histórias conflitantes sobre como a ideia da GigaPress surgiu. Elon Musk diz que ligou para os 6 maiores fabricantes de máquinas de fundição do mundo e perguntou se eles poderiam construir uma máquina grande o suficiente para permitir que a Tesla produzisse equipamentos de seus veículos com precisão. De acordo com Elon, 5 dessas empresas disseram que não e uma disse que talvez conseguiria. Segundo Ricardo Ferrario, gerente geral do Grupo Hydra, a ideia surgiu em um sonho e ele acordou com a missão de criar a maior máquina de fundição do mundo. Ambas são histórias muito boas. Sempre há alguma memória seletiva acontecendo com esse tipo de coisa. E os dois líderes são realmente muito semelhantes. Ricardo é um grande chefe. Ele leva como missão a declaração do lendário piloto italiano de Fórmula 1, Mario Andretti, que disse que, abre aspas, se tudo parece sob controle, você não está indo rápido o suficiente. Fecha aspas. A imprensa Giga foi a sua oportunidade de pisar no acelerador. Ricardo é um italiano de verdade, então ele queria que seu produto fosse a máquina de fundição mais poderosa, mais eficiente e mais sustentável já construída. Mas ele também queria que ficasse bonito, e é por isso que a Hydra vai além para colorir os componentes gigantes da GigaPress e adicionar aqueles toques de vermelho brilhante para dar uma aparência única e estilizada. Ricardo disse que queria fazer a Ferrari das máquinas de fundição, algo que fosse instantaneamente reconhecível e icônico, e eu diria que ele conseguiu. A razão pela qual é tão difícil inovar com uma técnica como a fundição é porque é um processo termodinâmico muito bem equilibrado que é feito sob níveis muito altos de pressão. O alumínio fundido é pressionado em um molde de tingimento em alta velocidade e esse metal líquido precisa preencher o modelo perfeitamente e uniformemente antes de esfriar em um componente forte e singular. Quanto maior e mais complexo o molde,
mais longe o metal tem que viajar e maior a chance de que algo dê errado. Se eles pressionarem muito rápido, haverá bolhas no metal e a estrutura será arruinada. Se eles pressionarem muito lentamente, o metal esfriará antes que o corante seja preenchido e a peça ficará incompleta e irregular. Tudo isso está contido em uma máquina gigante que é basicamente do tamanho de uma pequena casa. Há um forno de fusão onde o alumínio sólido é liquefeito a uma temperatura de 850 graus Celsius. Em seguida, a mistura é purificada, removendo a escória ou óxido de alumínio do topo. O alumínio fundido é então mantido em um forno de aquecimento a 750 graus Celsius, onde é tratado com gás argônio para remover impurezas e movido através de um filtro de carboneto de silício para remover quaisquer partículas maiores que 25 micrômetros. O molde é preparado com uma fina camada de óleo de soja, assim como você usa na sua assadeira, e então um vácuo é usado para remover o ar de dentro do molde. O metal é bombeado e a fundição é formada. A máquina então libera as duas metades do molde e um robô pega a seção fundida que esfria a 400 graus Celsius. Em seguida, a peça entra em um banho de água para atingir uma temperatura razoável. Finalmente, o excesso de material é cortado da fundição e é verificado por raio-x quanto à qualidade. A energia necessária para empurrar todo o metal quente através do molde cria uma grande quantidade de pressão para se acumular no interior, e essa pressão tentará separar as duas metades do molde enquanto ele se enche. Assim, uma das principais funções da máquina de fundição é manter o molde unido sob essas pressões extremas. É assim que medimos a resistência de uma máquina de fundição, pela quantidade de força de fixação que ela pode exercer na matriz para mantê-la em sua peça. Se essa matriz se quebrar durante a fundição, o alumínio derretido provavelmente esguichará em todos os lugares. Isso seria um desastre. A maior quantidade de força de fixação de uma máquina de fundição tradicional é de 40 toneladas métricas de pressão. A Hydra produziu máquinas desse calibre por um tempo, e podemos ver os detalhes completos em uma delas, que tem alguns detalhes interessantes. Portanto, a força de fixação é avaliada em 4.000 toneladas métricas, e os outros números interessantes são os do nível máximo de injeção direta, que é a distância que o êmbolo percorre ao injetar o metal quente na matriz. Neste caso, são 1.372 milímetros e a força máxima de injeção, que é de 241 toneladas. Portanto, a força de êmbolo que injeta o metal não é tão forte quanto a força de fixação que mantém as duas metades da matriz juntas. Acho que muita gente se confunde quanto a isso. Mas a verdade é que a máquina de fundição de 6.000 toneladas não usa 6.000 toneladas de força para empurrar o metal para dentro do molde. Nem perto disso. Na verdade, as 6.000 toneladas de força é o que contém o metal dentro do molde enquanto ele é injetado. E esse é o nível que a primeira GigaPress Hydra conseguiu atingir, 6.000 toneladas de força de fixação, um aumento de 50% em relação à máquina anterior. Isso permitiu que a Tesla lançasse todas as seções dianteiras e traseiras do quadro do modelo Y. Então, basicamente, toda a parte dos pés do motorista para a frente do carro é um único molde, e todo o espaço dos pés do passageiro do banco traseiro para trás é um único molde. No meio está uma nova bateria projetada para atuar como seu próprio componente estrutural, graças a células de bateria muito maiores e mais fortes. A Hydra aumentou a GigaPress para até 8.000 toneladas métricas de força de fixação, e agora a GigaPress de 9.000 toneladas será enviada para a Gigafactory da Tesla em Austin, Texas, onde lançará a estrutura traseira da parte inferior da carroceria para o Cybertruck. Então, por que alguém iria querer passar por todo o trabalho de usar uma gigantesca máquina de fundição superpotente para construir a estrutura do veículo? Há muitas razões, mas todas podem ser resumidas apenas com uma palavra: eficiência. Não há um substituto na fabricação com tanta eficiência como a fundição. A carroceria do seu veículo normalmente é composta com um processo de estampagem. A estampagem é muito mais simples do que a fundição.
Eles pegam uma folha plana de metal e pressionam ela com uma ferramenta de formato muito específico e que forma o metal em uma peça. Então você pega algumas dezenas dessas peças estampadas e começa a soldar, rebitar e até mesmo colocá-las para criar a carroceria. É uma produção e tanto. A GigaPress reduz tudo isso em uma máquina gigante usando uma ação de alta potência para criar o mesmo produto final, melhor e mais consistente. Porque toda vez que você une duas peças, você cria um potencial ponto de falha e um potencial de erro. Elon Musk disse em uma entrevista que a substituição do conjunto traseiro sob a carroceria do modelo Y por uma única fundição permitiu que o Tesla passasse de 70 peças pequenas para uma peça gigante, eliminando 300 robôs e reduzindo o espaço necessário na oficina em 30%. Então, quando a Tesla construiu suas novas linhas de produção nas mais recentes gigafábricas em Austin, Texas e Berlim, eles economizaram a instalação de centenas de robôs usando, em vez disso, 4 máquinas GigaPress. E isso permitiu que eles operassem toda a linha de produção em um espaço significativamente reduzido. Isso significa tempos de produção mais rápidos e custos mais baixos, e podemos ver isso refletido nos resultados financeiros da empresa. A margem bruta da Tesla por veículo no primeiro trimestre de 2022 foi de impressionantes 32,9%. Para qualquer produto de veículo, isso é excelente, mas para um veículo elétrico, isso é simplesmente insano. No início deste ano, a Ford Motors admitiu que não ganha dinheiro com a venda do Mustang Mach-E, que é elétrico. Na verdade, eles provavelmente perdem na maioria das vendas. O lucro líquido da Tesla no ano fiscal de 2021 foi de 3,3 bilhões de dólares. Isso está um pouco atrás da Toyota, que faturou 3,93 bilhões. A Toyota vendeu quase 10 milhões de carros em 2021. A Tesla vendeu pouco menos de 1 milhão. E as inovações revolucionárias como o GigaPress é o que os mantém no topo do seu ramo. E aí, o que você achou dessa super máquina GigaPress? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar.